Fala aí, aqui é o Astreu. Vamos ver como funciona a técnica de anti-debugging que utiliza do 0xCC opcode, que é o opcode usado pelos debuggers para definir um software breakpoint, tá? Então vou abrir aqui o Visual Studio. Quero demonstrar para vocês criando do zero, implementando do zero essa técnica. Console Application, Next, vou botar aqui o nome de int3. E ok, vamos começar aqui com stdio. Também vamos definir a main e importar aqui o windows.h. Apesar de o windows.h não ser necessário, ele vai ser necessário para que a gente utilize de uma macro do exception handler. Mas a gente poderia também fazer isso hardcoded, mas utilizando aqui o windows.h fica mais bonitinho para entender o código, certo? Então, como funciona essa técnica? Basicamente a gente pode vir aqui, por exemplo, botar um hello world, botar um outro puts aqui, ó, inferir gang, tá? E aqui eu vou botar, por exemplo, asmo inline assembly, né, int 0x3, tá? O que vai acontecer aqui? Quando eu tenho essa instrução dentro do meu código, basicamente o debugger, né? Nem todos os debuggers acontece isso, mas em geral essa instrução ela cria um breakpoint, né? Então esse breakpoint ele levanta uma exceção para o debugger exception handler. Então uma pausa é feita, tá? Então com isso, se a gente trigar, por exemplo, se a gente verificar se essa instrução foi executada ou não, se na verdade ela foi mapeada, né, se ela foi controlada pelo exception handler ou não, a gente consegue identificar se o aplicativo está sendo rodado em um debugger, né? Então vou mostrar isso aqui. Tá aqui, vou executar o arquivo. Vocês podem ver que ele vai parar aqui a minha execução. Opa! Vejam que ele parou justamente aqui, ó, onde está a setinha, onde ele parou a execução, né? Se eu der um continue, ele continua a execução, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é verificar se isso aqui foi tratado pelo nosso debugger, né? Como a gente pode fazer isso? A gente utiliza da Structured Exception Handler, né? Handling, tá? Então, é uma extensão aqui do MSVC, a gente consegue validar se um determinado bloco de código foi executado, tá? Então, primeiramente eu vou criar uma função aqui para fazer essa tarefa, chamada bin debugged, tá? Vai receber nada. Return 0, tá? E o que acontece? A gente vai utilizar então a extensão, botar aqui try, e dentro desse bloco try, a gente vai colocar as int 0x3, ok? E aqui a gente vai levantar um except também, caso execution exception, não é exception execute handler, né? Caso essa instrução aqui não for executada, ele vai cair aqui nesse meu exception, né? E aqui a gente vai retornar 0, no caso, tá? Então, se tá aqui dentro desse try, a gente vai retornar 1. Significa que está sendo debugado, né, meu código. Vou apagar isso aqui. Vou fazer o seguinte: int hat igual a bin debugged. Beleza, e aqui eu vou fazer um if hat. Vou dar de chaves aqui. Vou dar um puts debugger detected, tá? Else puts tá? Então pronto, o que vai acontecer? Se o meu debugger ele cair nesse breakpoint aqui definido pelo assembly, né? Significa que esse try ele vai retornar 1, né? Se ele não cair, ele vai retornar 0, ou seja, não detectou nenhum debugger, né? Mesmo que alguma exceção seja levantada, seja ela de memória, alguma outra, ele vai retornar 0 aqui, como se não tivesse detectado,
Tá? Nesse caso aqui, se eu simplesmente executar, ele vai detectar. Percebam que caiu aqui no meu breakpoint, né? Caiu no meu debugger, no debugger do VS Code. Visual Studio, na verdade. E se eu dar um continue, detectou o debugger, tá? Então, eu vou só dar uma melhorada nesse código aqui. Vou dar um printf ao invés de puts, que eu quero fazer uma coisa. Vai ser necessário, tá? Vou botar aqui e a gente vai mostrar esse retorno aqui, né? Mostrar o que ele está retornando. E ao invés de retornar aqui 0 no exception, se caso caia no except, né? Em uma exceção, eu vou retornar 2, tá bom? Tá? Ou seja, ele só vai retornar 2 se cair em uma exceção. Então vou ter que fazer um else if aqui também. Hat igual a 2. E vai fazer o seguinte. Vou dar o printf. Copiar isso aqui. Opa. Aqui eu vou botar um outro else. Vai dar esse print aqui. E aqui, caso for hat igual a 2, ele vai dar um print, só que uma mensagem diferenciada. But. Ou seja, não detectou nenhum debugger, né? Mas uma exceção ela foi levantada. Então você consegue distinguir caso caia em uma exceção, né? Caso tenha algum erro, algum acesso de memória inválida, a gente consegue também distinguir o que aconteceu no nosso código com essa extensão do MSVC, tá? Então vou compilar aqui de novo. Não vai mudar muita coisa, vai cair no debugger aqui, né? E continue. Cadê? Debugger detected, tá? Percebeu que ele caiu aonde? Ele caiu aqui no primeiro return, né? Ou seja, no retorno 1, né? Caiu nesse primeiro print aqui. Então vamos ver como bypassar isso aqui, tá? Essa técnica já poderia ser usada para anti-debugging, por exemplo. Tudo bem, eu botei um print aqui, mas em geral a gente colocaria algo para quebrar o debugger ou então algo para finalizar o processo, né? Poderia ser um exit ou alguma outra coisa, abrir uma nova thread para executar os códigos, alguma coisa do tipo, tá? Então é só como exemplo aqui, mas em um ambiente real mesmo não teria um print, tá? Mas vamos lá ver como que a gente pode bypassar isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um breakpoint aqui na linha 3, tá? Dessa forma o nosso código ele vai ser pausado antes dessa injeção aqui, né? Antes desse código de fato que está no meu binário, tá? Então vou iniciar aqui. Só jogar isso aqui. Opa, cadê? Vou jogar essa minha memória para cá. Aqui tá bom. E eu vou jogar essa minha janela pra cá. Opa, como é que... Vou jogar aqui, ó. Tá. Então, perceba que aqui eu tenho o dump da minha memória, né? Na verdade não tá aparecendo nada porque eu não botei nenhum endereço válido por agora. Mas aqui na minha direita eu tenho o disassembly dessa minha função, tá? Então tem aqui a definição do stack frame, tem também aqui mais abaixo o código referente ao try e except, né? Então se a gente for analisar aqui, a minha instrução de breakpoint, né? A minha instrução do binário mesmo de fato, essa asmint 0x03, tá aqui nesse endereço aqui, ó. Tá? Se eu vim aqui, perceba que tá aqui ela bem aqui bonitinha, 0xcc, que é o opcode dela, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é mudar isso aqui, tá? Só que simplesmente mudar essa instrução não vai fazer muita diferença, até porque o try ainda estaria sendo executado, né? Mesmo que a instrução não seja executada por padrão, digamos assim, ele é executado, tá? A exceção ela não é levantada, então o 1 seria retornado aqui, tá? Então o que a gente precisa fazer então é fazer mais uma modificação. E o que a gente precisa modificar aqui? Nesse caso em específico, modificando aqui direto no try, a gente pode mudar o valor de retorno dele. Como ele retorna 1 aqui, né, a gente pode utilizar, modificar aqui na memória mesmo, para ele retornar 0. Tá? Então eu posso vir aqui, a linha abaixo no caso,
ela joga o valor 1, que no caso esse meu 1 aqui de retorno mesmo, ela joga esse valor para stack, e depois esse valor ele é retornado mais lá embaixo, tá? Então, se eu quiser mudar o valor de retorno aqui, eu posso simplesmente modificar isso aqui, tá? Então, vou modificar aqui, por exemplo, para 7. Modifiquei aqui, perceba que está modificado. E agora eu vou executar isso aqui, tá? Percebo que ele ainda vai cair no debug detected, mas agora o retorno foi 7, tá? Então, foi só mesmo para exemplificar. Agora vamos fazer de novo. Só que modificando de fato a instrução para 0, né, para retornar 0 e cair aqui no debug detected, tá? Então, 90 aqui e aqui nesse 01 que é o retorno, vou modificar para 0. Beleza? Vou dar um continue e pronto. Ali o retorno do try foi 0, né? Dessa forma, ele caiu na terceira mensagem aqui do printf, né? Ou seja, o debugger não foi detectado, né? Tá? Até porque a instrução ela também foi modificada em tempo de execução, certo? Então, vamos ver outra forma de bypassar isso aqui, que seria caindo, né? Levantando uma exception e caindo nesse 2 aqui, ó. Levantando esse return 2, tá? E como a gente pode fazer isso? Existem algumas maneiras. Uma maneira bem simples de fazer isso é fazendo um acesso à memória inválida, né? Fazendo uma desreferenciação a algum endereço que não é válido, tá? Como a gente pode fazer isso? É bem simples, tá? Voltando aqui no disassembly, eu vou pegar nesse endereço aqui de novo, tá? Vou modificar isso aqui para um NOP 0x90 e agora aqui na parte que ele, pode ser em qualquer parte na verdade, mas na parte que ele define o valor para ser retornado, né, que ele joga esse valor para stack, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar isso aqui para B800 e as instruções seguintes eu vou botar como NOP. Tá? O que é o B800? B800 é basicamente o seguinte, move EX de Word PTR EX, é basicamente isso aqui, é o opcode para B800, tá? Então, feito isso, percebam que ainda não foi executado, né? Vou dar um continue. E agora percebo que uma exceção foi levantada aqui para o meu debugger, access violation writing location, né? E cadê? Eu posso fechar isso aqui. Eu vou dar um continue novamente. E percebo que ele deu um debug detected, né? Mas ele retornou 2, mas ele não caiu aqui no meu printf, tá? Vou fazer uma modificação aqui. E vamos fazer novamente para que ele caia no segundo printf ali da exception, né? Aqui, modifica para 90 o opcode, B800, 90, 90, 90. E vamos ver se vai funcionar agora. Levantou aqui a exceção. E beleza, caiu lá no segundo debugger, né? Na segunda mensagem, na verdade. No debugger was detected, but an exception was raised, né? Caiu aqui no 2, tá? Então dessa forma a gente consegue bypassar essa forma de anti-debugging, né? Utilizada e é bem famosinha e bem simples de bypassar, certo? Valeu pessoal, até a próxima.